Olá, Cibele Godoy, tudo bem com vocês? Bom, hoje o assunto é: você deseja muita coisa, mas tem feito a sua parte para obtê-la? Olha só, quero fazer vocês pensarem hoje. Porque, gente, acontece, porque tanta gente, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Tanta gente quer ficar rico, porém, poucas pessoas só conseguem ficar rico. Porque só o querer não é o suficiente, né? A pessoa ela tem que ter uma ação em cima do querer dela. Ela não pode simplesmente jogar, eu quero ficar rico, e aí depois ela simplesmente não faz nada para isso acontecer. Hoje de manhã eu tive uma experiência que eu encontrei um senhor que ele tá na rua, né? Acho que o nome dele era Ezequiel, se eu não me engano. Bom, para não pecar, é melhor não falar o nome, né? Eu encontrei ele e ele pediu, né, se eu tinha algumas moedas, se eu podia ajudar ele com alguma coisa. Eu ajudei com o que eu pude, mas principalmente eu perguntei por que ele se encontrava nessa situação. E ele falou assim para mim que ele tinha se separado e que a esposa dele deixou ele sem nada, né? E ele acabou pra rua morando, né, numa casa invadida, né? Que nem dele não é. E aí eu comecei a falar para ele assim: olha, eu entendo o que o senhor tá passando, porque eu também me separei, também tive que começar do zero. Comecei morando de favor na casa da minha irmã, né? E graças a Deus, Deus mudou meu cativeiro. Aí eu falei para ele assim: mas sabe por que isso aconteceu? Por três coisas. Eu dei o dinheiro para ele para ajudá-lo. Porém, o mais precioso que eu dei para ele foi esses três conselhos que eu vou dar para você também. E aí a diferença vai ser se você vai ouvir o conselho e não vai fazer nada quanto aquilo, ou se você vai ouvir o conselho e você vai alimentar um desejo ardente no seu coração de como fazer e fazer com que esse conselho realmente mude a sua vida, tá? Então eu vou dar o mesmo conselho que eu dei pro senhorzinho lá na rua. Porque o que determina o seu futuro não é as suas condições, e sim a sua decisão, tá? Primeiro conselho que eu falei para ele: coloque Deus em primeiro lugar. Ai, Cibele, nossa, mas você sempre fala isso, tá virando até, como é que fala? Bordão, sabe? Essas coisas. Realmente, gente, Deus é o começo, o meio e o fim. É dele que a gente vê, é para onde a gente vai. A Bíblia é o nosso manual de instrução e ponto. Você goste ou não goste dessa informação, ela é fato, ela é verídica e você que lute, né? Segundo conselho muito importante: deixe o passado para trás. Por quê? Porque quando ele foi começar a me contar a história, ele começou a se emocionar, a chorar, e aquilo, quando você tá emocionalmente abalado, aquilo te traz coisas ruins, te traz sensações ruins. E você lembra que pensamento leva a sentimento, sentimento leva a ação e ação leva a resultado? Se ele começar a pensar no passado, começar a pensar em como ele sofreu, em por que a mulher dele fez aquilo com ele, por que deixou ele nessa situação, nossa, foram vários anos jogado fora, começa a ficar nesse mar de lamento, meu Deus, os resultados serão péssimos. Então eu falei para ele: deixa o passado para depois. Não lembre no passado, não fale no passado, não pense, principalmente não pense no passado. E o terceiro conselho que eu dei para ele foi para que ele não perdesse as oportunidades. Abraça todas as oportunidades que chegar até você. Por quê? Porque, gente, foi assim que aconteceu comigo. Eu tava lá na casa da minha irmã, de favor, né? Chorando. Quem se identifica? Chorando, numa situação assim, bem sem condições de nada, sem perspectiva, sem nada na vida. E aí uma amiga minha, um anjo do Senhor, que vocês conhecem muito bem, que hoje ela trabalha comigo, a Márcia Coleta, ela foi usada por Deus e ela falou assim: bom, vamos, levanta daí, para com esse vitimismo, vamos achar uma casa pra você morar. Porque você não saiu de lá morando com os outros pra vir aqui morar com os outros de novo, né? Você já viu que lá não tava dando certo, aí você vai vir aqui morar com os outros.
Ah, minha filha, ela deu um chacoalhão em mim. Eu montei no carro, não sabia, não tinha condições de nada. Montei no carro e a gente foi procurar casa, entendeu? E aí, nesse meio tempo, enquanto a gente tava procurando casa, eu recebi uma ligação da minha mãe falando que estava precisando, que ela viu um lugar que estava precisando de serviço e se eu não queria ir lá fazer uma entrevista. Pronto, já fui para a entrevista também. Então, quer dizer, eu aproveitei a oportunidade, a amiga chegou lá, vamos procurar? Vamos. Eu não tinha condições, não tinha dinheiro, não tinha perspectiva, não tinha nada. Mas você acha que nós pode? Nós pode. Montei no carro e fui pela fé, né? E achei a casa, fiz lá meus planejamentos de como que eu ia. Aí eu comecei, nossa, casei aqui, meu apartamento, que eu fui para apartamento. Fui para apartamento, vi o valor lá do apartamento, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar? E comecei, minha cabeça a pensar, aí surgiu essa oportunidade do emprego, eu já abracei e falei assim, ó, se o salário der para pagar o aluguel, água, luz, telefone e comida, que é para mim e para minha filha, já tô topando, já tô dentro, já não importa o que eu tenha que fazer. E aí eu comecei a trabalhar, né? Graças a Deus também nessa época foi uma oportunidade de Deus, uma ferramenta de Deus. Eu agradeço muito, muito, muito essa oportunidade que me surgiu naquele momento, porque eu não tinha condições emocionais para começar um negócio naquela situação, porque eu estava muito abalada, entendeu? E também com vendas eu não me sentia segura naquele momento, porque era assim, a venda e o empreendedorismo é contas fixas e salário, né, improvável, né? E naquele momento eu tinha a Heloísa, que dependia de mim, uma de menor, né? Precisava comer, precisava vestir. Então eu não me senti segura o suficiente. Falei, é por essa porta que Deus abriu, eu vou entrar por ela. E eu entrei e eu fui trabalhar com um CLT, tudo bonitinho. Então, o que eu falo para vocês? 3 conselhos preciosos. Você pode assistir esse vídeo e você pode simplesmente, legal, vídeo legal, coisa legal, informação legal e continuar vivendo a sua vida numa boa. Ou você pode ouvir esse vídeo, assistir novamente, até isso entrar na sua cabeça e você entender que você precisa colocar Deus em primeiro lugar, porque se você já começar a vida negando quem você é, de onde você veio, sem estar grato por aquele que criou, aquele que te dá o fôlego de vida, aquele que te dá ar para respirar, meu querido, não tem como prosperar, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Depois, você esquecer o passado, deixar tudo o passado no passado, né? E em terceiro lugar, aproveitar todas as oportunidades que te chegar, né? Você não vai começar assim, não, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas não sei. Chegou uma oportunidade, estude a oportunidade, avalie a oportunidade, se possível, abrace ela com os 2 braços e vai que vai. Porque não sei se vocês conhecem a historinha, né? Que tinha uma pessoa se afogando e aí Deus manda para ela um navio. Aí ela fala assim, não, pode ir, eu tô esperando Deus me salvar. Aí Deus manda para ela um helicóptero. Aí ela falou assim, não, pode ir, eu tô esperando Deus me salvar. E aí Deus manda para ela um submarino. E aí ela fala, não, pode ir, Deus vai me salvar. E ele acaba morrendo afogado. Quando ele chega lá no céu, ele fala assim, poxa Deus, eu tava com uma fé que o Senhor ia me salvar. Aí Deus falou para ele assim, eu mandei um barco, um avião e um submarino, você não quis entrar? Entendeu? Então, você não espere que Deus vai descer aqui na terra e vai falar com você. Mas Ele vai usar os sinais, Ele vai usar as oportunidades, Ele vai usar as pessoas. Então, fique bem ligado e abrace todas as oportunidades que chegar até você. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!